uma satisfação muito grande, uma satisfação muito grande de recebê-lo aqui na nossa Associação Médica do Estado do Rio de Janeiro, a nossa SOMERGE, os nossos associados, nossos convidados, e lembrando que essa aqui é uma reunião conjunta entre a SOMERGE, a SOMEI, que é a Associação Médica da Ilha do Governador, que é a Sociedade dos Médicos da Ilha do Governador, é uma sociedade médica de bairro, né? Ela está aí já chegando já aos seus 50 anos, na qual já estou presidente há pelo menos uns 20 anos, né? Não que eu queira permanecer no cargo, mas é porque as pessoas acham que eu estou muito bem lá e ninguém está criando muito compromisso, não. A Não. verdade é essa. Então, na verdade, está aqui. E também a AMB Barra, que é a doutora Célia, a nossa presidente, atual presidente, conduzindo muito bem os trabalhos. Então, todo mês nós fazemos uma reunião científica Uhum. e que fazemos esse convívio geral e trazendo temas que são temas palpitantes e geralmente capitaneados pela doutora Célia, que é a nossa diretora científica. Então, doutor Heron, em meu nome, em nome de todos os associados da SOMES, em nome também da MB, que eu sou diretor da MB, é um prazer muito grande recebê-lo aqui e já de antemão, independente do máximo de qualidade que eu sei que o senhor vai ter nessa nossa apresentação, já está convidado para próximas apresentações junto ao nosso público aqui de médicos que estão ávidos por esse tema. Então, nesse momento, eu passo para a doutora Célia, que vai conduzir essa noite de palestra. Doutor, é um prazer enorme conhecê-lo. Muito obrigado por estar conosco aqui. E a sua mestra está de braços abertos, portas abertas, para sempre recebê-lo em todas as ocasiões que forem necessárias e cabíveis, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu fico muito feliz de ter hoje nosso colega, o Dr. Heron Werner, que é um grande amigo nosso, muito presente nos eventos da ginecologia e obstetrícia aqui do Rio de Janeiro, mas é uma pessoa extremamente querida em toda a nossa rede nacional, né? E quando falamos em temas principalmente ligados à área de radiologia, e agora essa nova faceta que nós temos, que é a inteligência artificial em medicina, que você, Heron, vem aprimorando a cada dia, e não é à toa que no teu currículo hoje consta lá que você é responsável pelo laboratório de biodesign da DASA, PUC Rio, e aí depois você vai explicar para a gente o que é o biodesign e também a sua formação. Você é um doutor em radiologia pela nossa UFRJ, nossa casa, médico assistente estrangeiro da Universidade de Paris, professor visitante do The Children's Hospital of Philadelphia, é um membro titular da Academia Brasileira de Ultrassonografia, membro titular da Academia Latino-Americana de Ultrassonografia, dentre outros tantos títulos que você tem. Eu fico muito feliz que esse tema é um tema que todos nós vamos ter que nos atualizar. Você é um vanguardista em relação à parte de diagnóstico e inteligência artificial. Então, como bem disse o nosso presidente Rômulo, nós queremos e precisamos ter pessoas como você nos atualizando, principalmente nessa área, e com certeza você será convidado em outros momentos aqui por nós. Eu peço a você, então, você está com a palavra agora. Obrigada. Muito obrigado, Célia. Obrigado, doutor Rômulo. É um prazer muito grande estar com vocês aqui, né? Poder mostrar um pouco do nosso trabalho, né? Um pouco do que a gente faz ali no laboratório de biodesign. Ao longo da minha fala, eu vou explicando um pouco do laboratório e um tema tão instigante, né? Que é a inteligência artificial, né? Que muitas vezes assusta os médicos, né? Mas na verdade hoje eu quero mostrar que não é para assustar com a inteligência artificial e ter a inteligência artificial como uma nossa aliada, né? Então eu vou compartilhar aqui a apresentação. Deixa eu compartilhar aqui, vamos ver se vocês estão vendo a minha tela já. Já, né? Já. Então tá ótimo. Deixa eu só ampliar aqui. Ela ainda não está cheia. Isso. Agora sim. Agora Agora foi. sim. Uhum.
Bom, a inteligência artificial eu acho que é o que a gente está mais ouvindo recentemente, né, nesse último ano, no nosso dia a dia, né, porque ela tem tido um impacto muito grande, não só na nossa questão profissional, como no nosso dia a dia da nossa vida. E isso veio para ficar. Então, quer dizer, cada vez ela vai estar presente, em toda a nossa atividade. Não tem nenhum conflito de interesse nessa apresentação. Então vamos começar pensando o seguinte, vamos começar a definir o que que é uma inteligência artificial, né? Ela é uma simulação de inteligência humana por máquina, né? Então, um computador tentando, simular a inteligência humana. São sistemas que produzem resultados a partir de um grande volume de dados. Isso eu vou explicar para vocês, permitindo um processo de aprendizagem que realiza previsões, classificações, recomendações e ajuda a gente nas decisões, seja em ambientes físicos ou virtuais. Isso é interessante porque isso se aplica muito bem na medicina. Como vocês veem, quem é da minha geração aí da década de 60 lembra desses desenhos animados já que falava muito o que a gente está vivendo hoje em dia, né. E para vocês verem a inteligência artificial aí, sendo nós temos usamos no nosso dia a dia, nos próprios celulares e tudo mais. Quem não está muito familiarizado com o nome, né, vocês vão ouvir muito inteligência artificial, machine learning, deep learning, isso tudo faz parte do guarda-chuva que é a inteligência artificial. E na verdade, nós vamos estar usando todas essas tecnologias em função dos dados que nós vamos usar para programar. Então, nós não vamos ter tempo de entrar em detalhes, mas em função dos dados que vão ser usados, nós vamos estar usando, em função da nossa finalidade, o machine learning, deep learning, mas nós, como médicos, nós vamos usar isso tudo como temos como mais como usuários, né? Na minha área de radiologia, na minha área de imagens, de todos os nossos dados são muito trabalhados dentro do campo do deep learning, que precisam de uma quantidade de dados muito grande. Vocês vão ouvir também na questão de dados supervisionados, dados não supervisionados e tudo mais, e na verdade é a maneira de como nós preparamos esses algoritmos, né? Então são termos técnicos que muitas vezes vocês vão usar, vão ouvir. O que é importante que a gente tenha em mente, nós médicos, é que um modelo de inteligência artificial, ele só aprende com base nos dados que ele recebe. Então, ou seja, se eu tenho aqui as vias aéreas e o pulmão desse bebê aqui, né? Eu consegui identificar isso aqui a partir de uma inteligência artificial, a partir desses dados que são dados bem estruturados, são dados muito bons. Então, se eu não tenho os dados, se os dados são de baixa qualidade, o modelo de inteligência artificial será também de baixa qualidade. Então, por exemplo, nós não temos dúvidas que aqui é um cachorro, né? Mas como o sol está batendo aqui e está jogando listras no cachorro, esse algoritmo aqui está identificando o cachorro como se fosse um tigre, né? Então, vocês veem que aí são questões de dados e a gente tem que ter muito em mente dos modelos que nós estamos usando. Então, a inteligência artificial, de uma certa forma, ela traz algumas preocupações e desafios. Responsabilidade legal e ética. Então, eu estou dando laudo, usando modelos de inteligência artificial, isso tudo tem que ter um limite, porque quem vai ser responsabilizado, né? Faça um diagnóstico errado e tudo mais. A questão da privacidade, segurança dos dados, né? Os vieses de algoritmo, né? Então nós temos que ver que esses dados são manipulados por humanos e a gente pode trazer alguns vieses. A questão da interpretação, a transparência, a adoção e aceitação pela comunidade médica e na quantidade de dados que geraram esses algoritmos, ou seja, a robustez dos dados. Na medicina, nós temos dois grandes desafios. Um é a privacidade dos dados,
né? Nós temos que ver que para a gente elaborar os algoritmos de inteligência artificial, nós vamos usar dados médicos pessoais, que são pessoais e que não pode ser compartilhado assim à torto e direito. A gente tem as questões éticas, né? Então a gente tem que todos a elaboração desses algoritmos de inteligência artificial, nós temos a questão dos comitês de ética e tudo mais. E de um outro lado, a quantidade dos dados anotados. Por quê? É difícil você terceirizar isso. Então, eu preciso de dados médicos e esses dados têm que ser trabalhados para o médico para que eles sejam bem interpretados, para que nós façamos, então, os algoritmos de inteligência artificial. Isso gera um problema, porque isso é um custo de uma mão de obra muito alta, né? Então, é o alto custo do preparo desses algoritmos para que tenhamos dados bem anotados. Então, é mais ou menos isso. Eu tenho essas imagens, eu vou preparar essas imagens para preparar os algoritmos que vão ser usados posteriormente na inteligência artificial. Então, vocês veem que no nosso dia a dia nós temos algoritmos definidos afins de determinadas situações, ou seja, para ajudar na pesquisa, para ajudar em anotações, para ajudar nos espaços de trabalho, aqui no texto, em criar textos, e aí todos nós agora, o que mais se fala do chat GPT, né? Então o chat GPT aí encabeçando nessas questões de algoritmos de texto, para músicas, criar, editar vídeos, viagens e etc. Então hoje nós temos uma gama de algoritmos feitos já que pode nos ajudar no dia a dia. Com relação a investimento, vocês veem que nós temos os dois países que investem mais, é claro, a gente não é difícil imaginar que é a China e os Estados Unidos, com um grande volume de investimentos, né? E aí vindo logo em seguida a União Europeia, o Reino Unido e etc., né? Mas o Brasil também com a previsão de investimento muito grande nessa área, porque a independência no futuro de um país vai depender muito da nossa independência com relação a todo esse mundo tecnológico que está surgindo diante dos nossos olhos. Então vocês veem aqui, hoje vocês vão abrindo a literatura, você só ouve um tempo todo inteligência artificial na medicina, seja na administração hospitalar, seja no diagnóstico, questão de fluxos, planos de saúde e tudo mais. Se vocês olham as chamadas dos congressos internacionais, então esse é o Congresso Europeu de Radiologia, vocês veem que a chamada hoje é sempre tecnológica, você tem sempre várias palestras, várias mesas dedicadas, então, à inteligência artificial. E por que que nós estamos falando muito de inteligência artificial, se essa palavra, se isso já é estudado desde a década de 50? É porque isso depende da computação. A computação hoje vai ganhando uma robustez tão grande que vocês veem aqui o número de artigos publicados em 2015 em diante, você tem um salto exponencial. E esse salto acompanha o avanço da tecnologia de computação, de processamento de dados e etc. Então, são todas as áreas na medicina e vocês veem aqui como está crescendo o uso da inteligência artificial aqui na psiquiatria, na patologia, na radiologia, na cirurgia e tudo mais. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Então, ó, inteligência artificial está na telemedicina, saúde digital, imagens médicas avançadas, na cirurgia robótica, na terapia genética. Tudo isso é um campo promissor para o uso da inteligência artificial. No treinamento médico, na reconstrução de imagem, e isso eu vou mostrar mais à frente para vocês. Então, vocês veem aqui, ó, a porcentagem da distribuição das tendências de inteligência artificial na saúde, em base de análise de dados, na telemedicina, na robótica,
na medicina do diagnóstico e etc. Olha hoje, recentemente, o número de startups que surgiu recentemente na área envolvendo inteligência artificial em medicina, em torno de 3.103 startups. Isso tudo focando na identificação de fatores de risco, resultados clínicos para tratamento, né, para exames na patologia, dados clínicos, operações hospitalares e etc. Então, vocês veem aqui um exemplo de um algoritmo que nós já usamos na clínica, um algoritmo de identificação do AVC isquêmico. Olha, eu posso identificar, eu olhando o exame, mas a questão é que você começa a medir o efeito desse algoritmo, e esse estudo mostrando que aqui eu estou ganhando em tempo para salvar o paciente em torno de 1 hora, né? Então a gente ganha tempo no diagnóstico e na conduta médica face a alguns algoritmos que já vêm implementados dentro das aparelhagens médicas. Esse algoritmo aqui, ele já identifica o câncer de mama de uma forma muito mais precoce. Isso é de um grupo húngaro que eles já estão mostrando que antes mesmo da gente estar pensando em câncer de mama, ele já está apontando para esta possibilidade. Então, vocês veem aqui a entrada de dados que vai para a computação e o que pode sair de ajuda na medicina, no diagnóstico, estadiamento de tumor, na precisão do tratamento, no follow-up, na melhor droga a ser usada, no prognóstico e etc. Então, ele é um nosso aliado, não só no diagnóstico, como no acompanhamento dessas pacientes. Nós temos hoje algoritmos que nos ajudam em modelos anatômicos que vai servir para estudos em escolas de medicina, modelos anatômicos que vão servir também para planejamentos cirúrgicos e etc., principalmente em questões de cirurgias complexas. Então, aqui eu estou vendo um modelo virtual, eu estou usando um óculos de realidade virtual e estou vendo aqui a aorta, o pâncreas e etc. Ele nos ajuda também a simular tratamentos, como vocês veem essa endoprótese, né? Ele segmenta as imagens, ajuda a segmentar as imagens e fazer a simulação da colocação da endoprótese naquele paciente, focado naquele paciente, e isso aumenta a precisão no seu ato cirúrgico e, obviamente, no seu resultado. Então, o que eu queria mostrar para vocês é que o médico não pode ter medo da inteligência artificial e ele tem que olhar a inteligência artificial como um aliado, né? Essa foi a primeira tese que eu fui convidado para avaliar, para fazer parte da banca sobre inteligência artificial. E realmente, para um médico, quando você olha, começa a ler os métodos usados, isso passa a ser um grego para o médico, né? Mas o papel do médico aí é entrar na estruturação dos dados, né? E aí você tem a parceria com toda a engenharia e tudo mais, que vai fazer a parte de usar esses dados para fazer o algoritmo, e o papel do médico depois é usar e validar esses algoritmos. E essa é uma das funções de um laboratório de biodesign. O laboratório, ele serve para ter uma atuação de uma equipe multidisciplinar, em que eu vou ter designer, cientistas da computação, engenharia, e médicos e todos os outros profissionais da saúde, enfermagem, fisioterapia e tudo mais. São pessoas com cabeças diferentes, com formação diferente, pensando usando as suas aptidões para ter para melhorar os resultados. Então, nós estamos trazendo muita coisa que vem da indústria, como vocês estão vendo aqui, ó, impressão 3D, e aqui já usando no ser humano, né? A impressão 3D aí o que vai nos ajudar
em diagnóstico, nessas imagens, sejam elas impressas em 3D ou virtuais, que nos ajuda em planejamento cirúrgico e etc. Então, aqui alguns exemplos de modelos de estudo do fígado, de um polo cefálico aqui de uma criança com uma tumoração, aqui parênquima cerebral e etc., tudo usado para planejamento cirúrgico. Obviamente, eu como tenho uma formação de origem obstetrícia e ginecologia, eu estudo muito dentro desse ambiente multidisciplinar a área de medicina fetal, em que a gente usa hoje essa tecnologia também para diagnóstico e avaliação de prognóstico. Quando a gente então nós estamos trabalhando as imagens, nós estamos reconstruindo as imagens, como vocês estão vendo, né? Usando vários algoritmos aí que nos ajudaram na estruturação disso tudo, e nós estamos também com a equipe trabalhando o quê? Na escolha do material, então, vocês estão vendo aqui uma impressão 3D, né, feita a partir de material hospitalar reciclado, né? Então, a gente preocupa desde a entrada de levar a inteligência artificial para o lado do diagnóstico, mas também nos ajudando também nos estudos de materiais que nós vamos usar e depois da impressão 3D. Aqui vocês estão vendo a reprodução de um exame de 37 semanas de um feto, né, e impresso em 3D. Então, o que que nós usamos de inteligência artificial aí foi a reconstrução dele, a segmentação da imagem para mandar essa informação para uma impressora 3D. Isso vale para diagnóstico, mas isso vale também na questão de inclusão. Então, o que que vocês estão vendo aqui? Eu fiz uma impressão 3D de um feto dessa gestante, o feto dela, e ela está seguindo o acompanhamento pré-natal, tocando no próprio feto que está ali, entendeu? Então, isso ajuda no acompanhamento pré-natal das gestantes deficientes visuais. Aqui vocês estão vendo alunos de uma escola do Rio de Janeiro, deficientes visuais também, estudando peças anatômicas, aí no caso os fetos, mas também estudaram outros órgãos e tudo mais, eles tocando nos exames reproduzidos por impressora 3D. E o importante é que tudo isso é medido na literatura para validar tudo isso que é feito. E nada disso a gente pode fazer de uma forma eficaz hoje sem a ajuda dos algoritmos de inteligência artificial. Vocês veem aqui, isso são reprodução das peças que num projeto que nós participamos dos Jogos Paralímpicos, né? Ou seja, feitos também usando softwares com algoritmos também e que ajudaram na segmentação das imagens feitas dos atletas e peças customizadas para esses atletas. Esse é a partir de um exame de ressonância. Vocês veem essa menina, ela é bailarina, mas ela, quando o feto teve uma síndrome da banda amniótica, que amputou parte dos dedos, e agora ela está chegando num estágio profissional em que ela realmente precisa fazer a ponta e ela não consegue por essa questão dos dedos, do posicionamento dos dedos, de alguns dedos amputados, e aí entra também a inteligência artificial segmentando essas imagens a partir do exame médico e fazendo adaptações na sapatilha para que ela possa realizar o sonho dela, que ela possa então trabalhar na sua carreira de bailarina. Nas órteses customizadas para os pacientes, né? Então, hoje a gente vê ainda os hospitais usando gesso e tudo mais, mas no futuro, o futuro já está agora, né? Impressoras 3D fazendo órteses customizadas para o paciente. E o que é interessante disso, usando material que a gente pode reciclar depois. Com esse material, eu posso, então, refazer essas hortas. E estruturas anatômicas que possam me ajudar
no treinamento médico, como nesse caso aí de stents na aorta, e nós usamos muito também toda essa tecnologia na época da pandemia. Então, vocês estão vendo aqui válvulas de respiradores, face shields, vocês estão vendo aqui laringoscópios, óculos e tudo mais. Então, todas essas imagens hoje, a entrada, o input são exames radiológicos que passam por alguns softwares de tratamento da imagem e que vão terminar, como vocês estão vendo aqui numa impressora 3D, para estudos de fraturas e tudo mais, para que a gente tenha uma medicina cada vez mais precisa. No outro lado da tecnologia, está crescendo muito a questão das bioimpressões. Então, tudo isso tem inteligência artificial por trás, né? Na questão da cultura de tecidos, da reconstrução desses tecidos. Então, eu acredito que num espaço de tempo ainda não tão próximo, mas a médio e longo prazo, nós vamos ter a questão de reprodução de órgãos e tudo mais, mas hoje já se olha com sucesso, já se faz com sucesso na medicina reparativa. Então, vocês estão vendo aqui biocurativos com células-troncos do próprio paciente sendo implantados no paciente, né? Então, isso é muito interessante, porque você escaneia a lesão do paciente, esse era um caso de uma lesão de um pé diabético, e nós estamos então o quê? Fazendo a reparação desse tecido com células-troncos do próprio paciente. E tudo isso tem dedo também de inteligência artificial por trás. Na questão dos órgãos on chip, esses são chips como se fosse de computador. Mas, na verdade, o que nós temos aqui dentro são células humanas, células de fígado, células de outros órgãos humanos, que são colocadas aqui para teste de medicamentos. Então, isso você potencializa o desenvolvimento de medicamentos, você reduzindo as fases dos testes clínicos e, claro, tendo o resultado mais rápido e tendo uma economia maior no desenvolvimento de drogas. E na reprodução dessas imagens, nas realidades aumentadas, nas realidades imersivas, em que eu posso fazer reuniões clínicas à distância, seja em qualquer parte do mundo. Essa foi a nossa curva de aprendizado, trabalhando com umas peças do Museu Nacional, né, que muitas nós estamos reconstruindo agora, e depois levamos isso tudo para a medicina. Nós estamos falando de 15 anos atrás, né, quando a gente começou a usar segmentações das imagens, mas ainda com pouca coisa, quase nada de inteligência artificial. Então, às vezes, para eu preparar um exame, de uma tomografia, de uma ressonância magnética, eu levava 10 horas para preparar esse exame segmentado, para estudar esse exame, e hoje, com a inteligência artificial, esse mesmo exame nós podemos segmentar em 4, 5 minutos, né? Então, isso avançou muito. Então, vocês veem que a gente tinha que trabalhar isso camada a camada, e hoje nós temos inúmeros algoritmos que vão pegar o exame aqui na entrada e vão me devolver o exame como eu estou vendo aqui. E aí eu tenho inúmeras possibilidades de reconstrução 3D para nos auxiliar no diagnóstico. Então, a inteligência artificial na medicina, ela entra muito na questão do diagnóstico, na subjetividade, porque os métodos, eles são dependentes dos examinadores. Então, na variabilidade interobservador, reduzindo essa variabilidade, reduzindo o tempo do exame, isso é importante, porque nós estamos economizando em tempo, e orientando também os médicos mais jovens e mais inexperientes.
Ou seja, eu tenho as imagens aqui eu estou falando de ressonância magnética, tomografia computadorizada e raio-x. Eu tenho as imagens entrando, saindo do aparelho, sendo tratadas por inteligência artificial em vários softwares, e esse software foi desenvolvido lá na PUC, né? Então vocês veem aqui, eu posso ver os órgãos, calcular volume dos órgãos e tudo mais. Então eu estou diminuindo a, ope- a variação entre ali os examinadores, né? E além disso, eu posso então fazer inclusive navegações internas dentro de órgãos, né? Então eu posso navegar no interior de algumas estruturas do corpo humano, mostrando tumorações e etc. Então eu vou melhorando o meu aumentando meu potencial de diagnóstico. E posso jogar também para uma realidade aumentada. Então, vocês veem aqui a anatomia, aqui um exame de tomografia, e eu estou aqui vendo esse exame na realidade aumentada. E para que serve isso tudo? Então, vocês veem aqui nós estamos fazendo, foi feita uma tomografia, dessa tomografia a imagem foi segmentada, então toda vez que eu falo segmentação, está envolvendo algoritmos de inteligência artificial. Nós estamos fazendo aqui uma impressão 3D de um ombro para planejamento cirúrgico. E aqui eu estou vendo o mesmo ombro discutindo a distância na realidade aumentada. Então, isso melhora a nossa precisão. Então, é como se eu estivesse aqui fazendo uma discussão do caso, com o caso ali na mão, antes de ir para a cirurgia. Aqui você vem uma sessão clínica já avaliando o exame no ambiente virtual, e aqui os médicos, então, usando os óculos e relacionando com outros médicos dentro de sessões clínicas. Olha que interessante, aqui o médico está operando, isso lá, o doutor Ronaldo, lá no Hospital São Lucas, ele está operando e vendo aqui a anatomia do próprio paciente com óculos de realidade aumentada. Então, essas imagens foram preparadas, né, usando, então, com a participação de algoritmos de inteligência artificial. Aqui o doutor Fernando de Barros fazendo uma cirurgia robótica e tendo a oportunidade de consultar a anatomia do paciente, se caso ele tenha alguma dúvida, às vezes é uma reoperação e tudo mais, ele podendo consultar no ato do robô ali a anatomia do próprio paciente reconstruída em 3D. Na ultrassonografia, a gente tem algo além da ressonância, de problema além da ressonância tomografia, que nós temos a variação principalmente do ultrassonografista, sendo ele mais experiente ou menos experiente. E no caso, por exemplo, de uma ultrassonografia obstétrica, eu tenho o bebê que mexe também, né? Então, isso é um desafio a mais para a inteligência artificial, e hoje você já está incorporando muitos algoritmos para que ele ajude o médico a identificar as estruturas do feto, né? E as estruturas anatômicas da pelve materna, como vocês estão vendo nesse caso aqui, uma gestação ectópica, aqui, uma prenhez tubária. Isso aqui é uma reconstrução de um fígado fetal, de um feto que tinha a doença de Caroli. Vocês veem aqui o quê? As vias biliares dilatadas do feto. Então, isso é um exame, é uma reconstrução decorrente de um exame de ultrassonografia. Hoje eu posso fazer ultrassom e posso navegar dentro das estruturas, seja de uma pessoa, seja de um adulto, ou seja do próprio feto, como vocês estão vendo aqui. Isso é importante porque isso auxilia diagnóstico e isso avalia prognóstico, porque eu vejo tumorações, eu faço o diagnóstico, mas eu vejo a relação da tumoração com as outras partes do feto. E isso vai nos auxiliar na nossa conduta durante o pré-natal.
Na ginecologia, hoje, nós temos algoritmos já sendo incorporados na ultrassonografia, em que nós já podemos fazer esteroscopias virtuais. Então, eu já consigo gerar um 3D, né? Esse é um software que nós preparamos para uma empresa de ultrassom, ainda não foi incorporado no aparelho, mas nós já podemos fazer navegações virtuais no interior do útero, do útero. E vocês veem aqui uma cavidade uterina repleta de pólipos, né? Vocês veem aqui reconstruções 3D interessantes. Esse é uma síndrome de Wunderlich, é a Ovira, né? E vocês veem aqui, nós estamos navegando no interior das cavidades uterinas aqui, né? Através da ultrassonografia. Então, hoje nós já estamos em fase de comparação, vejo o real e vejo o virtual. Vocês veem que as imagens são muito parecidas. E a inteligência artificial ela está entrando aí no auxílio do preparo da imagem e no auxílio também da rapidez no preparo da imagem. Porque não adianta eu demorar 24 horas para fazer uma imagem dessa. Eu preciso da rapidez. E esse processamento dessas imagens, ele precisa de ser feito de uma maneira rápida. E aí entra a inteligência artificial. Esse é um algoritmo já incorporado no aparelho, né, em que eu faço o ultrassom, vocês veem aqui o útero, ele já me diz que tem os miomas, ele já aponta para os miomas, já posiciona todos os miomas e me dá as medidas. Então, isso me economiza em tempo de execução do exame. É menos tempo que eu tenho que ficar ali parando, congelando a imagem, medindo os miomas e tudo mais. Então, o input para a gente fazer esses algoritmos de inteligência artificial, né, ele passa por segmentações de imagem. Aqui vocês estão vendo os profissionais fazendo, então, as segmentações das imagens do exame médico. Aqui vocês veem uma fenda labial bilateral, né, no ultrassom 3D. Essas imagens elas vão sendo tratadas de uma forma que eu passo a ter uma visão que eu possa inclusive ver por dentro com óculos de realidade virtual. Então vocês veem que a imagem segmentada é muito parecido, é igual à imagem que nós vamos vendo no pós-natal. E isso em tumorações, aqui eu vou mostrando só para vocês aqui em navegações, vocês veem as imagens reconstruídas e eu consigo navegar. Aqui eu estou navegando no interior do feto e vendo a relação do tumor com as vias aéreas do feto. Isso são informações importantes que que eu posso passar para o cirurgião, né? E essas imagens comparadas no pré-natal, nós comparamos depois com as imagens reais no pós-natal. A mesma coisa que, veja essa broncoscopia, vocês veem a broncoscopia num feto virtual comparada depois com a broncoscopia real, né? E vocês veem que as imagens são muito parecidas, né? Posicionamento aqui de um balão endotraqueal dentro de um contexto de hérnia diafragmática, né? Eu mostrando muito bem com a segmentação da imagem. Vamos comparar aqui, isso é uma cirurgia fetal. Então, vocês veem aqui, é um feto que tem uma obstrução da traqueia, é uma fetoscopia, então ali está com um laser tentando desobstruir essa parte obstruída ali da traqueia, né? E eu chego depois com um exame, né, 2 dias depois, e eu consigo navegar e ver ali o orifício que o laser fez, né? Então isso é para mostrar para vocês o grau que nós chegamos de precisão desses exames, e isso hoje auxiliado por algoritmos de inteligência artificial. Aqui nós estamos fazendo uma cistoscopia virtual num feto, navegando no interior das vias urinárias do feto e comparando depois com o pós-natal. Então, muito disso já está incorporado nos aparelhos de ultrassonografia,
Então ele vai nos ajudando a identificar estruturas. Vocês veem aqui, esses são os números de artigos publicados nos últimos anos envolvendo a parte de obstetrícia. Mas o que vocês veem que hoje nós temos o Deep Learning que está nos ajudando no diagnóstico, porque eu não é só a imagem, mas eu vou colocando informações da paciente, o histórico da paciente, e todos esses algoritmos, eles vão nos ajudando ao quê? A processar todas essas informações, aumentando a eficiência, a qualidade e o expertise, para que nós tenhamos, então, diagnósticos no final precisos, muitas vezes de síndromes muito raras. Agora, para chegar nesse ponto, o banco de dados que foi usado, o input para realização desses algoritmos foi através de um banco de dados muito grande. Então, as empresas hoje, elas já têm inúmeras possibilidades aí de segmentações automáticas de estruturas no corpo humano, seja através da ultrassonografia, da ressonância magnética, tomografia, que vai nos ajudando no workflow desse diagnóstico, no nosso dia a dia do diagnóstico. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Vocês veem aqui, eu vou fazendo uma ultrassonografia, isso na minha área, e o aparelho vai marcando para mim. Olha só, o algoritmo ele vai marcando as estruturas para mim. Então, imagina eu num fluxo de pacientes muito grande no meu dia a dia, no final da tarde eu esquecer de ver alguma estrutura do feto aqui no por exemplo, mas eu tenho um algoritmo o tempo todo me auxiliando na execução do exame, né? E ele vai mostrando o que eu já vi e vai ajudando, então, marcando tudo o que foi visto e usando também como ponto, um outro ponto, a questão de dizendo se os planos estão corretos ou não, né? Então, funciona como um aumento da qualidade do meu exame, porque ele está dizendo esse plano está correto ou não. Então, aumenta a acurácia, qualidade, ensino e treinamento para os médicos. E olha que interessante, então, vocês veem aqui a biometria, e o que é interessante é que hoje esse estudo aqui está mostrando o seguinte, que reduziu em torno de 82% o quê? Os keystrokes. O que é isso? Eu estou digitando menos. Eu estou usando menos a minha mão para ficar digitando coisas, medindo estruturas no meu dia a dia do ultrassom, porque o aparelho já está fazendo isso para mim. Então, vocês veem aqui, eu calculo, eu abro uma caixa, eu faço um volume, vocês veem que eu não fiz quase nada e o aparelho está fazendo tudo para mim. Ele está me identificando os planos, ele está fazendo as medidas, né? Então, o que isso vai acontecendo? Ele vai diminuindo a diferença entre a questão do examinador, né? E hoje já tem algoritmos, esse é um algoritmo chinês que vai apontando para as estruturas que estão mal formadas, aqui no caso do sistema nervoso central. Ele já aponta e já vai me ajudando no diagnóstico. Esse é um algoritmo que nós estamos trabalhando lá na PUC e que vocês veem que eu estou estudando aqui, ele vai estudando já a contratilidade do coração de um feto, né? O que é interessante aqui, eu que coloquei esse estudo para vocês, porque o início é complicado. Vocês veem que eu tenho que treinar muito esse algoritmo. Vocês veem que aqui ele identificou, dependendo do posicionamento do feto, ele viu isso aqui como um coração, ó, como se fosse um corte de 4 câmaras. E, na verdade, é um posicionamento do cordão, da perna. Aqui ele não identificou bem o contorno dos ventrículos. Então, a gente precisa de algoritmos bem treinados para que a gente que não nos leve a erro. Então, muitas vezes, o que nós temos que fazer? Primeiro, um algoritmo que vai ajudar na segmentação apontando os erros, para que tenhamos dados cada vez mais estruturados, para que a gente possa ter um resultado como esse, em que eu vejo o coração e que por dentro, por fora, né? E que eu possa ter, então, imagens precisas.
Isso é interessante, esse software, porque esse é um software de segmentação de imagem, usando um algoritmo de inteligência artificial, e você entra no seu exame 2D e você vai preparando o seu exame. Essa é a doutora Marcela, ela é cardiopediatra, e ela está entrando aqui no coração e está preparando as imagens do coração a partir de uma ultrassonografia. E isso é interessante porque no final eu posso ter uma imagem reconstruída em 3D e aqui nós estamos fazendo uma discussão clínica num ambiente de metaverso. Ou seja, eu estou entrando no coração e fazendo uma discussão clínica de uma patologia cardíaca de dentro do próprio coração. Ou então eu posso levar esses arquivos, fazer impressão 3D, aqui uma transposição de grandes vasos, aqui uma doença de Epstein, um divertículo ventricular, uma tetralogia de Fallot, e aqui um caso de um aneurisma de ventrículo esquerdo, né? Então vocês veem o potencial dessas tecnologias a tirar informações de uma imagem como essa e levar a mesma a uma imagem como essa que vocês estão vendo. Esse algoritmo aqui é interessante, esse foi desenvolvido no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, é um projeto junto com o CNPq, em que vocês veem aqui, eu estou quantificando o líquido amniótico. Ele isola o líquido amniótico e quantifica o líquido amniótico, né? E aí, hoje, nós já temos algoritmos para dar o volume do feto, né? E avaliar outras estruturas do feto. Um dos nossos grandes problemas na ressonância são os artefatos de movimento. Eles atrasam o exame da ressonância. Então, quando eu estou fazendo a ressonância de um adulto, por exemplo, hoje nós já temos algoritmos que potencializam a velocidade dessas sequências de uma forma que o exame fica tão preciso quanto antes e mais rápido. Ou seja, um exame que iria durar 20, 30 minutos, ele passa a durar metade do tempo. Isso é bom, primeiro, é uma questão econômica, mas também o paciente vai ficar menos tempo dentro do aparelho, diminuindo a ansiedade do próprio paciente. Nesse caso aqui, é um algoritmo que foi feito para tratar os artefatos de movimento de um feto. Então, essa é a imagem original e o algoritmo corrigiu para essa imagem. Então, vocês veem que a imagem ela ficou mais nítida. Então, isso aqui é o funcionamento desse algoritmo. Então, são as imagens aqui originais e as imagens a imagem resultante, né? A partir do tratamento do algoritmo. Então, a ideia é o seguinte: eu faço o exame ali, ele acontece em segundos, né? As sequências são muito rápidas e aí os algoritmos, então, eles vão selecionando as partes que nós queremos estudar. Então, vocês veem aqui uma sequência sendo feita, o algoritmo rodando, ele já vai me identificando o que é líquido amniótico, o que é o feto, o que é o pulmão, o que é o cérebro, a coluna e tudo mais, né? Ele vai fazendo isso tudo de uma forma automática. O que me facilita no meu dia a dia, potencializando a velocidade de realização desses exames, sem perder na precisão, né? E isso é muito interessante, né? Então, vocês veem aqui, ó, eu estou preparando aqui as imagens, vocês veem aqui que o algoritmo já selecionou tudo que está de alterado nesse sistema nervoso central do feto. Isso é uma síndrome de Walker-Warburg. Então, eu tenho lisencefalia, dilatação ventricular, o tronco cerebral alterado, tudo, e ele já vai mostrando para mim todas as áreas aqui, me ajudando nas áreas alteradas. Esse é um caso interessante, porque vocês veem aqui, nós começamos a avaliar esse bebê como feto e avaliamos até a idade de 7 anos, né? E aqui nós vamos mapeando um tumor e vendo a relação, o ritmo de crescimento desse tumor, era um crânio faringioma, né? Então nós começamos a avaliar essa criança ainda como feto e aqui a imagem dela com 7 anos de vida.
né? Então vocês vendo, que a gente consegue guardar essas informações e isso vai nos ajudando a fazer um acompanhamento melhor. E no uso de coisas situações muito complexas, né, então você tem aqui fetos unidos aqui pela pelve, né, e a avaliação dessas crianças com as imagens reconstruídas. Aqui o parênquima pulmonar reconstruído em 3D. Então, nós temos muitas vantagens usando os algoritmos de inteligência artificial. Dentro, uma das grandes vantagens é a reprodutibilidade, né? E que vai, sem dúvida nenhuma, nos ajudar muito. A outra situação é que eu posso, então, hoje, fazer reuniões clínicas no mundo inteiro, né? Então, aqui nós estamos fazendo uma sessão clínica no metaverso, discutindo com pessoas de outros países, né? E isso eu posso fazer da minha casa. Então, vocês estão vendo eu aqui fazendo uma sessão clínica, né? Usando um óculos de realidade virtual. E aí, de repente, eu estou nesse ambiente virtual com vários médicos de várias regiões e eu estou discutindo como estou discutindo aqui com vocês, a partir de uma tela de computador. Então vocês veem isso é uma sala feita pela AstraZeneca, envolvendo tumores, né, em que nós estamos aqui, colocando casos e discutindo esses casos. Nós estamos medindo também a possibilidade do próprio uso do paciente, o paciente usar essas tecnologias para discutir com o médico, né? Então aqui nós já estamos fazendo alguns testes, né? Em que o paciente coloca um óculos de realidade virtual e pode discutir, entrar numa sala virtual, como vocês estão vendo aqui, e discutir então com o seu exame, com o médico à distância. Aqui vocês estão vendo uma microtomografia de uma tuba uterina. Olha que interessante, nós estamos reconstruindo isso aqui em 3D, a gente consegue navegar na tuba uterina, como vocês estão vendo aqui, e eu consigo discutir sobre a tuba uterina dentro da tuba uterina. Então nós estamos aqui num ambiente de metaverso, dentro da tuba uterina, discutindo a patologia tubária, né? Então vocês veem um leque de possibilidades que tem. Então isso que a gente chama de medicina 5.0, né? Em que a gente tem todas essas ferramentas para nos auxiliar no nosso dia a dia de diagnóstico, acompanhamento do paciente e tudo mais. Vou finalizar aqui com alguns exemplos práticos que nós tivemos. Então, vocês veem aqui dois bebês unidos pela cabeça, eles são craniópagos, a ultrassonografia aqui com 23 semanas, as reconstruções 3D depois no pós-natal. Essas crianças foram separadas ao longo de 4 anos de vida, em 9 etapas, e todas essas tecnologias envolvendo inteligência artificial foram usadas, isso foi no Instituto do Cérebro, lá do Dr. Paulo Niemeyer e do Dr. Gabriel Mufarrege, em que todas essas tecnologias foram usadas para melhorar a precisão de uma cirurgia tão complexa como essa. Já tivemos agora o segundo caso, vocês veem aqui a ultrassonografia, a ressonância magnética, né, as reconstruções 3D, mas o que é interessante é que você tem aqui a possibilidade da discussão com modelos físicos, e aqui eu estou com o Gabriel, o doutor Gabriel Bofarrege, que é neurocirurgião, eu também vou estar com um outro óculos, nós estamos fazendo um planejamento cirúrgico dessas crianças no metaverso com uma equipe na Inglaterra. Olha que interessante. Então, nós encontramos numa sala virtual, com um caso, com todo o exame das crianças, né? Eu estou passando aqui o vídeo, e nós estamos discutindo, fazendo todo o planejamento cirúrgico, olhando os exames reconstruídos em 3D, aqui em 2D, com uma equipe na Inglaterra. Então, vocês veem que abre um leque de possibilidades para a gente entrar numa cirurgia tão complexa de uma forma muito mais segura e muito mais precisa. E nós temos a possibilidade, então, também de avaliar pela realidade aumentada que a gente pode estudar esses modelos.
Isso nós já aplicamos em outras situações, como um exemplo aqui de tóraco-afalópagos, e aqui, de novo, uma discussão clínica usando o metaverso, só para vocês terem uma ideia. Aqui eu estou fazendo uma discussão na realidade aumentada. Realidade aumentada é aquela realidade misturada, em que eu vejo um ambiente real e virtual. Então, eu estou vendo aqui o exame como uma holografia, eu estou conversando com um médico à distância, ele está vendo o mesmo exame, manipulando no exame comigo, nós estamos conversando normalmente, ele vê o ambiente dele, eu vejo o meu ambiente, ele me vê como um avatar e eu o vejo como um avatar, né. E nós estamos aqui discutindo uma patologia de gêmeos aqui, unidos pelo tórax, falando sobre o procedimento cirúrgico, dessas crianças. Situações complexas como essa, isso é um acretismo placentário, em que vocês veem agora, nós estamos fazendo a fusão de imagens de diversas sequências da ressonância magnética, fazendo uma fusão numa imagem só, em que eu possa ver tanto a placenta e os vasos maternos e a relação da placenta com os vasos maternos. E eu posso jogar isso de novo em ambiente de metaverso, e aqui o que que eu estou vendo? Eu estou discutindo, eu estou vendo, discutindo sobre esse acretismo placentário de dentro da bexiga da mãe, né. Então isso tudo são novas ferramentas que vão sendo adicionadas para gente, para facilitar a nossa discussão multidisciplinar. E nos modelos para treinamento cirúrgico. Então aqui nós fizemos um modelo em 3D, eu fiz a impressão 3D, depois eu fiz a tomografia do modelo para ver se ele está correto, para usar como simuladores de para treinamento cirúrgico de casos complexos. Então, isso a inteligência artificial, a gente tem que ver que ela não vem substituir os profissionais de saúde. Ela não é para isso, ela é para nos ajudar, elas são ferramentas que vão nos ajudar. Então isso é besteira, ficar pensando que a inteligência artificial vem para nos substituir, né. É claro que vocês vão ver desenhos antigos aqui mostrando aqui o gato mecânico substituindo o real, mas não é isso que o médico tem que, pensar. Ele tem que ver a inteligência artificial como algo que vem ao auxílio para você fazer uma medicina cada vez mais eficaz. Então eu fiz uma pergunta para o ChatGPT: a inteligência artificial deixará os médicos desempregados? E a resposta que o ChatGPT me deu: não há evidências de que a inteligência artificial deixará os médicos desempregados. Na verdade, a tendência é que a inteligência artificial seja usada em conjunto com os médicos, auxiliando na tomada de decisões e no acesso de informações relevantes, permitindo aos médicos trabalhar de forma mais eficiente e acurada. Além disso, a medicina continua a ser uma profissão que exige habilidades e conhecimentos que não podem ser replicados por máquinas, como habilidades interpessoais, empatia, compreensão dos contextos em que o paciente se encontra. Então, essa é a resposta que o ChatGPT ele me deu face a essa pergunta. Então, o que a inteligência artificial ela transforma essas duas situações. O médico cada vez mais cansado, perdendo a boa parte daquele momento com o paciente na consulta, introduzindo dados no computador, sem olhar para o paciente. E agora o que nós temos é o quê? Inteligência artificial fazendo esse trabalho. Ou seja, o médico está conversando com a paciente e esses dados estão sendo captados por algum algoritmo de inteligência artificial que vai estruturando a anamnese do paciente, o histórico todo do paciente. Então, numa consulta que duraria meia hora, em que 20 minutos o médico aqui estaria olhando para a tela, aqui o médico está quase que integralmente olhando para o paciente. Então, nós estamos melhorando a relação médico-paciente. E o médico poupando aquele tempo cansativo de ficar introduzindo dados no computador, na ficha de anamnese do paciente.
alguns anos atrás, grandes magos da inteligência artificial profetizaram de forma errada a visão com relação à inteligência artificial face à medicina. E muitos deles, como Geoffrey Hinton, por exemplo, ele falava que a inteligência, para a gente parar de formar radiologista, porque a inteligência artificial vai substituir os radiologistas. Mas, na verdade, ela não substitui os radiologistas. O que vai acontecer é que os radiologistas e os médicos em geral, que não usam a inteligência artificial, eles vão o quê? Ser substituídos pelos médicos que usam a inteligência artificial. Então, vocês veem aqui, ó, ela melhora a precisão nesse estudo em 24%, mas os radiologistas também melhoram a precisão da inteligência artificial em 34%, na estruturação desses dados que vão alimentar esses algoritmos, né? Então, a gente precisa de ter uma visão com cautela sobre a inteligência artificial. A inteligência artificial ela é criada pelo homem e nessa linha deve ser considerada. Engenheiros e médicos devem trabalhar em conjunto. E aqui eu falo médico, mas eu estou falando os profissionais de saúde devem trabalhar junto com outras áreas do domínio de tecnologia. E as questões mais marcantes no desenvolvimento do software de inteligência artificial na área de saúde é o processo de validação. É claro que não é todo algoritmo que nós vamos sair usando, né? A gente tem que ver como eles foram feitos, a precisão, e isso tudo tem que ser validado. Então, as autoridades de saúde, a tendência, elas serem como a Anvisa aqui no Brasil, né, o FDA nos Estados Unidos, eles vão olhando isso com cautela na validação desses algoritmos para que isso seja usado de uma forma eficaz na medicina, né? É claro, sempre obedecendo à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, isso está crescendo muito na área médica e a gente, nesse ano, nós começamos a fazer um curso voltado para profissionais da área de saúde, na PUC, né? É um curso que dura de 36 horas, é um curso online, falando de inteligência artificial, trazendo os princípios básicos do uso da inteligência artificial na saúde. Vocês podem se informar lá na PUC, nós terminamos uma turma agora, e a ideia é a cada semestre nós começarmos com uma turma nova. Então, eu agradeço, é um prazer muito grande estar falando para vocês, né, num tema que eu acho que está crescendo de uma forma exponencial nesses últimos anos, né? E eu agradeço também a todos os centros que participam desse estudo, que eu tenho o privilégio de participar, e aí eu falo da PUC, da DASA, do Laboratório de Tecgráfica, do LNCC lá em Petrópolis, do INPA, né? Que são centros de excelência aqui no Brasil e que nos ajudam nessas pesquisas e nesse todo esse trabalho com inteligência artificial, não só na minha área, mas como toda na área médica. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Doutor Heron, eu não sei nem o que eu vou falar depois disso tudo, né? Porque é uma medicina up to date, é uma coisa assim que o senhor vive essa realidade, vários colegas nossos estão vivendo. Para a gente, ainda no dia a dia, é uma coisa assim que a gente escuta e verdadeiramente são várias coisas escutando. E o senhor diversas vezes tocou no ponto, né, em relação aos factoides, as fakes aí que colocam e tudo, né? Então, assim, foi fantástica. Eu reputo de uma importância muito grande para que nós pudéssemos estar um pouco mais atualizados sobre isso. E eu sei que o senhor teria muito mais coisa para apresentar. Nesse momento, eu vou passar, então, mais uma vez, muito obrigado, é um carinho muito grande estar conosco aqui. Eu vou passar para a doutora Célia, para ela fazer as considerações, e, de repente, Celinha, mais 10 minutinhos aí, se o doutor Heron não se incomodar, a gente abre alguma pergunta de forma bem objetiva, para a gente dar tempo disso, se tiver mais de uma, duas, três pessoas, tá bom?
Muito obrigado, doutor Heron. Volto daqui a pouco. Obrigado. Foi o Doutora maior Célia, por prazer. favor. Obrigado. Parabéns. Obrigada, Rômulo. Bem, o que dizer, né, Heron? Eu adoro as suas apresentações a respeito desse tema. Eu penso que, como você colocou, é um instrumento para o médico utilizar no seu dia a dia. Agora, o que que acontece? Nós temos médicos com o tempo que eu tenho de formada, e aí é aquilo, tem que ter curso mesmo, porque nós vamos ter que reaprender alguns diagnósticos que nós fazemos até então e aprimorar com esse novo conhecimento. O jovem médico já está na sua formação hoje com alguns laboratórios, já começando a inserir no seu aprendizado, mas nós, no dia a dia, vamos ter que adquirir esse conhecimento. Tem aqui uma colega, Andréia, que fez a pergunta, Heron. É, como se inscrever no curso da PUC? Quando vai ter o próximo? É, o próximo é agora, a turma já tá até cheia já, mas eu vou colocar meu e-mail. Eu deixei o e-mail na apresentação, mas vou colocar meu e-mail aqui de novo, porque ela pode entrar em contato comigo, eu coloco ela em contato com eles, tá? heron.werner@gmail.com, tá? Eu deixei meu e-mail, tá? Ou então ela pode ligar para a PUC mesmo, né? Na minha apresentação tinha um telefone lá, mas que eu passei um pouco rápido, e ela pode se Ah, informar. A ideia, nós fizemos esse curso durou 3 meses, mas nós fizemos uma aula, era uma aula de 2 horas por semana online, né? Nós estamos mudando um pouco os formatos, né? Fechando grupos, talvez que a gente condense mais a turma. Nós estamos vendo, né? Mas já tem uma turma fechada agora para o segundo semestre, né? Mas a ideia é abrir mais cursos nisso. É uma equipe grande, tá? São dois grandes laboratórios dentro da PUC participando, e é uma equipe muito grande de profissionais, a maioria da área de engenharia, né? Mas explicando de uma forma muito simples para o médico como é que funciona isso tudo, né? Não só como é que é elaborado esses algoritmos, além disso, e o uso, né, dos principais algoritmos que possam nos ajudar no nosso dia a dia de trabalho médico, né? Então é só voltado para o profissional da área de saúde. Doutor ótimo. Heron, Hum? posso dizer alguma palavra? Tá, Doutor Por maior Heron, favor. prazer. sou Geraldez Tomás, aqui da Paraíba, da Maior Universidade prazer. Federal da Aham, Paraíba, certo. e há muitos anos eu luto e vejo o meu estado, Paraíba, agora já concretizará com 10 escolas médicas no nosso estado. Uhum, Veja que é estado, dentro dos 9 estados do Nordeste, nós somos um dos, não é o menor o Sergipe, mas entendi. o nosso estado, a gente vem acompanhando a evolução tecnológica. Eu acho que essa sua aula, eu o parabenizo pela didática, pela maneira como o fez, e que eu acho que ela não deveria ficar somente nessa aula. O senhor teria que realizar novas aulas dessa natureza para o aprendizado, para a ciência de todos os colegas, sejam pós-graduandos, sejam da área do lato sensu ou do stricto sensu. Eu que sou da área acadêmica, passei muitos anos na UFPB, na Universidade Federal da Uhum, Paraíba, e também cheguei a fazer concurso na UFBA, de titular pela Universidade Federal da Bahia. Eu sou de umas pessoas que fico vendo o residente, o nosso pós-graduando, e observando. O que o senhor falou é muita coisa. Eu me recordo de uma aula de um professor que fala como está a robótica em ginecologia atualmente. Nem todo hospital tem robótica. E uhum, ele dizia: será um retrocesso aquele hospital que não tiver cirurgia robótica. Eu fiquei, até certo ponto, vendo a realidade atual
e preocupado, porque é como a reprodução assistida. Eu não gosto os psiquiatras dizem, quando a gente diz modéstia à parte, é porque quer ser elogiado. Eu não quero ser elogiado, mas eu quero dizer o seguinte, que como fui pioneiro na reprodução humana aqui na capital, em João Pessoa, na minha universidade, no meu estado, em reprodução humana, hoje já existe a reprodução assistida, não entre nós. Eu quis trazê-lo para o FPB porque os serviços privados, o senhor sabe, e não são de baixo custo, como não é nas universidades federais que eu conheci que têm reprodução assistida. É necessário que o governo desse os insumos para que se pudesse melhorar a situação daquelas pacientes que desejam gestar. Mas achei extraordinária a sua aula e pergunto também, como o colega perguntou, o senhor falou que são 3 meses de duração de um curso de inteligência artificial que vai nortear os profissionais, os acadêmicos, aqueles que têm interesse para melhoria dos diagnósticos, dos laudos, que muitas vezes o laudo diz uma coisa e a imagem diz outra. E isso me preocupa muito, porque eu gosto muito de ver a imagem e gosto de ler o laudo, mas ver se as coisas se realmente são muito bem postas. E me preocupo muito com isso, porque em cada esquina, como posso dizer assim, de uma maneira genérica, tem um serviço de ultrassom. Tem aqueles de alta relevância, de alguém que já fez a medicina fetal e que a obstetrícia a gente conduz melhor em determinados setores aqui da capital paraibana. Mas eu digo o seguinte, que é necessário que os colegas que fazem, eles se aproximem melhor do contexto da ecografia tocoginecológica. A gente vê que muita coisa passa desapercebida e, consequentemente, a gente tem que orientar esses colegas e melhorar a situação. Eu agradeço ao senhor, porque eu acho que eu já estou passando do tempo, mas eu lhe pergunto o que vai fazer esse curso com o senhor no Rio, acho que é no Rio. Esse Me curso recordo quando eu vim da Europa, conheci o professor é, Paulo Barros, Professor, um excelente professor, cirurgião, com quem tive a oportunidade e a felicidade até de ajudá-lo em cirurgia. Mas é no Rio. Se a pessoa terá que passar os 3 meses no Rio, ou como é que ele não, fará? não, O senhor esse, sabe que esse, a gente é de um é, estado não tão rico como o Rio. é, Então, a gente precisa saber disso. esse curso é online, tá? É um curso online. Curso Então dá para online. fazer. Todo mundo pode fazer, Todo né? mundo pode fazer. Assim Mas está muito bem. nós limitamos em 30, 40 alunos, porque é um curso que a gente interage muito com os alunos, Era entendeu? bom que o senhor Então são colocasse a turmas programação de interativas. todo esse curso. Eu professor posso Heron, mandar, eu posso professor mandar. Heron, Né? professor Heron, Muito, É, professor meus Geraldo, parabéns, viu? é. Muito Obrigado. obrigado também. professor Geraldo, prazer enorme tê-lo aqui. Eu Professor Heron, conheço já, de longe. obrigado, satisfação. Professor Heron, se o senhor permitir, para que nós possamos ter uma abrangência maior, Aham. o senhor permitiria que nós pudéssemos fazer essa divulgação pelo nosso Instagram, pelo Ótimo. nosso Pela Facebook? sociedade. E aí as pessoas aqui na Somerge e quem está de Perfeito. fora entraria em contato e para nós seria muito importante pela associação Ótimo. médica e Uhum. principalmente ter e poder divulgar para esses colegas que estão aqui hoje, que é uma Uhum. audiência fantástica, né? E como também para o interesse coletivo dos nossos associados. Eu pediria, a própria doutora Célia pegaria todos esses dados, a nossa assessora executiva, Simone, colocaria nas nossas redes sociais, e aí os colegas todos já sabem em relação a como procurar dentro da Somerge, e seria uma boa prática de divulgação para tudo que o senhor acabou de nos dar aqui,
Tá? Desculpa, Celinha, Excelente. só entrei para dar essa opinião aí. Obrigado. Esse curso, Heron, você vai ter que repensar, porque a procura vai ser grande. Sinceramente, professor Geraldez, é uma alegria tê-lo aqui conosco. O senhor é Obrigado. um grande nome da ginecologia do nosso país, viu? Muito Muito obrigado. obrigada. É uma bondade sua. Nada, muito querido. Muito obrigado. Heron, vamos divulgar, é de total interesse da Somerge e volto a te dizer, todos nós vamos ter que aprender a utilizar, a fazer o bom uso da inteligência artificial. Eu Exato. gosto muito desse tema, tenho procurado estudar, apanho bastante, né? Mas eu vejo que não tem como fugir. Nós vamos ter que aprender a fazer um bom uso e também estimular os colegas a utilizarem da maneira correta, principalmente em diagnóstico. E quem trabalha em cirurgia robótica, né? É um grande aliado em cirurgia complexa. Os seus casos que foram conduzidos lá no Instituto do Cérebro, para mim, foram muito marcantes, porque foram 9 cirurgias, todo um planejamento, com profissionais no Brasil, fora do país, e depois esse colega, quando veio, não é, para a cirurgia, que ele esteve aqui, né? Ele veio. Na última. Então, ele já veio ciente, por quê? Ele conseguiu, através dessa conferência, eh, delinear qual seria o processo final. Eu achei genial. Então, parabéns, você é um vanguardista. Nós vamos precisar muito ainda da sua presença aqui conosco. Vamos, viabilizar, depois eu converso com você sobre a possibilidade de a gente viabilizar esse curso, abrindo um pouquinho mais, Uhum. né? Vamos, Alguma vamos ver maneira se a gente. a gente É, dá um jeito. é, e eu queria as últimas palavras suas em relação a tudo que foi apresentado. Nós já estamos na finalização aqui da nossa apresentação. Depois eu passo para o nosso presidente Rômulo finalizar esse belo encontro nosso dessa noite. Muito obrigada e até a próxima, né? E eu agradeço a presença de todos os colegas que estavam aqui conosco e aguardem que em breve nós temos a programação desse próximo mês que vai iniciar, agosto. Bom, eu queria agradecer, Célia, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Mostrar uma paixão, né, nossa da inteligência artificial, da imagem, né? Como a gente está trabalhando isso no diagnóstico e tudo mais. E ajudar a mostrar para os médicos que isso não é um bicho de 7 cabeças, né? Então, e que isso são ferramentas nossas aliadas e que nós temos que aprender, vamos ter que aprender a usar, entendeu? Mas é isso, nós somos de uma geração que nós vimos a televisão colorida, Ah, tá nós aqui. vimos o celular, entendeu? E por que vem a inteligência artificial, né? Então, sem dúvida nenhuma, ela vai nos ajudar muito e nós estamos aqui para ajudar, né? Então, lá na PUC, eu sempre falei lá, nós estamos precisando de trazer os médicos para participar. E esse curso é bom porque é um curso que a gente limita o número de pessoas participando, mesmo sendo online, porque a gente quer interação com o médico, né? Porque é nessa discussão com o médico, tudo que vão surgindo novas ideias, né? E a gente vai tentando mapear também a sua dificuldade do dia a dia, e que hoje você tem ferramentas que pode contornar isso tudo, né? Então, por isso que a gente sempre procura ter turmas pequenas, né, para que todos possam participar. Então, nós vamos abrir novas turmas aí e eu acho que vai funcionar muito bem, né? Vai ser o maior prazer recebê-los lá. Inclusive, quem é todos estão convidados também para visitar o laboratório, né? Então não precisa esperar o curso, né? Ah, eu quero visitar o laboratório lá, ver como é que as coisas funcionam. Sexta-feira sempre é um bom dia, né? Que a gente abre para receber visita, vai muito médico lá, então é um maior prazer recebê-los lá no campus da PUC, tá? Ok.
Toron, muito obrigado. Eu vou começar já falando dessa cortesia que o senhor está nos franqueando aqui, e já vou falando aqui. Simone, a gente já pode fazer alguma coisa em relação a isso e colocamos, né, uma lista de pessoas que tenham interesse. Aí a gente conversa com o doutor Heron para ver o número de pessoas limitadas, porque eu Uhum. já estou inscrito, ok? Ah, ótimo. Já estou inscrito, pronto. E vamos ver quem vai, não sei o número, mas a Simone vê com o senhor, e ao mesmo tempo dando a liberdade para os nossos associados dessas três entidades que participaram e também para os que estiveram presentes, será um prazer para conhecimento. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é a maravilha de tudo que o senhor nos trouxe e preparou. Nós vimos o vasto material que o senhor tem e muito mais que o senhor teria para nos estar apresentando. Então, diante disso, eu já quero lhe convidar para, daqui a umas 4 sessões, mais ou menos à frente, o senhor voltar com alguma coisa mais avançada que já tenha acontecido, que a gente sabe que é muito rápido, e até mesmo com outros modelos que o senhor possa nos apresentar. E Isso. aqui todos já fico sabendo que daqui a mais ou menos 4 meses o senhor está convidado para retornar aqui conosco. Isso Uhum. seria uma honra poder contar com esse apoio do senhor e dos seus laboratórios. Esse é um outro ponto. E terceiro ponto é falar que a nossa SOMERG, a Associação Médica do Estado do Rio de Janeiro, ela tem como um dos pilares justamente o programa de educação médica continuada, tanto do ponto de vista da nossa medicina tradicional, mas sempre pensando que ela pode crescer com as novas tecnologias que se apresentam em benefício, principalmente do nosso paciente. Então, isso é fundamental. Então, nós estamos no caminho certo. A doutora Célia, como nossa diretora científica, busca a cada mês trazer uma nova apresentação, temas diversos, porque, como nós somos uma associação e federada, a AMB, e temos as nossas filiadas, e nós temos associados diversas especialidades, nós temos que trazer temas gerais. E esse que o senhor nos apresentou hoje aqui é fantástico e eu me sinto muito, muito feliz por ter cumprido esse papel que a SOMERG tem nesse dia de trazer informação para todos, esse programa de educação médica continuada. Então, quero que o senhor saiba que o senhor contribuiu e muito para esse dia, vai ser marcante, que é a primeira palestra que nós tivemos nesse momento é sobre inteligência artificial. Vai ficar marcada nas nossas mentes. Muito obrigado. E como eu faço sempre, eu sempre convido algum colega aqui para fazer esse fechamento. Mas hoje eu vou convidar uma pessoa mais especial ainda, que é do seu convívio, que é a própria doutora Célia. Um abraço, muito obrigado. Celinha, a palavra é tua. Oh, meu Deus, já falei demais até, mas olha, eu estou também muito feliz por você, porque o Heron é muito procurado. Ele dá muita palestra aqui fora do país, então, Heron, é com muita alegria que você nos deixa hoje aqui com muitas informações. Tenho certeza que tudo que você passou aqui, as pessoas vão refletir, vão procurar atualização. E eu tenho certeza também que, como você sempre colocou as portas abertas lá da PUC, eu estou lá na fila já faz tempo que a gente já Uhum. conversou, na sexta-feira, de comparecer lá e, quem sabe, vou com você, hein, Rômulo? Eu quero te agradecer muitíssimo, agradecer a todos que ficaram aqui conosco e aguardem. A próxima palestra que nós vamos ter, ela é ligada a um momento que nós estamos vivendo, que é o momento da reforma tributária. E o que isso vai impactar na vida do médico. Nós vamos ter um professor da Fundação Getúlio Vargas, que é o professor José Miguel, que vai falar exatamente sobre esse ponto. Depois, a Soberge vai divulgar, é sempre 7h30 da noite, numa quarta-feira, provavelmente será no dia 14, mas nós ainda vamos comunicar, tá bom? Olha, ela já colocou aqui no chat, dia 14 de agosto que nós vamos ter, e é liberado o link para que todos possam participar. Eu agradeço, uma ótima noite para todos. Heron, gratidão. Muito Tudo de bom a obrigado. É um todos. maior prazer estar com vocês. Tchau, Obrigado. tchau. Obrigado. Tchau.
E obrigado a todos que estiveram presentes aqui. Um abraço, boa noite, obrigado.